Dia das Crianças 2024, a gente vai conversar com um pediatra, neuropediatra, o Dr. Flávio Geraldes Alves, que tem ampla experiência na área da prescrição de fitocannabinoides para as crianças. Tudo bom, Dr. Flávio? Tudo bem, Denise. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Doutor, muito obrigada por aceitar, por trocar essa ideia. Qual é o nível de segurança em relação ao uso dos fitocannabinoides por crianças? Então, a recomendação da OMS é que os fitocannabinoides sejam usados a partir dos 2 anos de idade, né? Então, temos uma faixa de segurança muito interessante a partir dessa idade. Na criança, né, também tem muito aquele questionamento: qual tipo de produto que nós devemos usar? Devemos usar apenas produtos isolados? Podemos usar o THC? Né? E sim, nós temos também segurança para o uso do THC nas crianças, principalmente após os 5 anos de idade, né? Mas sempre pensando em que sentido, né? Que o produto ele não deve ser um produto rico em THC, deve ser um produto rico em CBD, né? Com uma pequena fração de THC, pois aí o efeito majoritário do canabidiol impede um efeito psicoativo, psicotrópico do THC, né? E também impede que esse THC cause dependência, né, nesse paciente. Sim. Doutor, quais são os sintomas que podem indicar o uso de cannabis para crianças? Então, na faixa etária infantil, né, são principalmente os sintomas refratários, né, as doenças que você tentou tratar da maneira convencional e você não teve uma boa resposta. E aí eu destaco 2 patologias: as epilepsias refratárias, né, são os pacientes que já tentaram pelo menos 3 medicações e não tiveram um bom resultado, ainda tem crises clínicas, e aí o canabidiol ele pode entrar como um anticonvulsivante muito potente, né, e trazer essa neuroproteção. Destaco também os pacientes com transtorno do espectro autista, né, que nós não vamos entrar com o canabidiol para o autismo em si, né, mas sim para um transtorno comportamental refratário relacionado ao transtorno do espectro autista, né? Nesse perfil de paciente também temos tanto boas evidências científicas, mas também uma melhora clínica bastante significativa, né, pela prática dos colegas. Em relação às evidências científicas, doutora, já que pegando o gancho da fala, o que existe hoje em dia de mais atual em relação às evidências científicas da segurança e dos efeitos positivos que os fitocannabinoides podem trazer para tratamentos infantis? Quando falamos de epilepsia, nós já temos evidências nível A, né? Ou seja, o melhor padrão de estudo, que são as meta-análises, principalmente para as epilepsias daqueles 3 subtipos graves, né? Lennox-Gastaut, Dravet, é o complexo relacionado à esclerose tuberosa, mas também, né, estudos bastante relevantes em relação às outras epilepsias, né, que não essas 3, né, e com um perfil de bastante segurança, porque são pacientes que já vão estar em uso de várias outras medicações com muitos efeitos colaterais. Então, o canabidiol ele pode vir com uma medicação que vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes, controlando o número de crises, diminuindo o número de internações, que é o que causa a mortalidade desse paciente, que são as infecções oportunistas, que ele vai pegar numa contaminação hospitalar, né, e você também consegue desprescrever outras medicações, né, então ele é bastante seguro, né, ele é bem tolerado, com um perfil baixo de efeitos colaterais, né? Já quando a gente fala do autismo, também a gente tem uma boa segurança e o mesmo perfil de baixos efeitos colaterais. Quando a gente compara com os antipsicóticos, são as medicações aprovadas pelo FDA para controle comportamental, o canabidiol aparenta ter uma eficácia até superior e muito menos efeitos colaterais, como, por exemplo, a compulsão alimentar, a síndrome metabólica. Eu tenho pacientes que, né, iniciaram, por exemplo, risperidona para controle comportamental, até ajudou no comportamento, mas a criança chega em consulta 2, 3 meses depois com 10, 11 quilos a mais. Isso é muito complicado, porque você acaba arrumando outro problema, uma síndrome metabólica para você tratar. E o canabidiol tem um bom perfil de controle clínico dessas crises comportamentais e um bom perfil de segurança. São frustros dos efeitos colaterais, às vezes um pouco de sonolência, um pouco de diminuição do apetite. Raros pacientes você vai ter agitação e irritabilidade, né? Então, né, ele parece ser bastante efetivo, né, com esse perfil bastante interessante em relação aos efeitos colaterais. Eu ia perguntar justamente do risperidona. É possível substituir o risperidona com produtos à base de cannabis, em especial o CBD, para crianças? Sim, já tive muitos casos que eu consegui desprescrever risperidona, aripiprazol, essas medicações antipsicóticos atípicos, né? Então, geralmente, primeiro você vai entrar com canabidiol, estabilizar muito bem o comportamento desse paciente, né? E a hora que esse paciente está bem, você consegue desprescrevendo essas medicações, assim, com bastante lentidão, né? Mas geralmente com sucesso. Então, os pais acabam ficando muito satisfeitos porque a compulsão alimentar acaba sendo um grande problema, pelo ganho de peso, mas também pelas crises que o paciente vai apresentar, uma desregulação comportamental por querer comer a toda hora, né? Pela própria compulsão alimentar. Uma dúvida frequente entre os pais, e nada como ser pai e mãe, como a gente estava falando em off, para saber como é forte esse vínculo, né, essa ligação, é a segurança do uso, mas também a questão do impacto do uso da cannabis medicinal no desenvolvimento cognitivo e emocional infantil. Existe algum tipo, esse impacto é real ou compensa no tratamento?
esse impacto é real, porque vamos pensar num paciente com epilepsia, né? Dificilmente ele vai ter só epilepsia. Esses pacientes que têm uma epilepsia refratária grave, muitas vezes eles vão ter deficiência intelectual com questões comportamentais associadas. Muitas vezes são pacientes encefalopatas que têm rigidez muscular e dor, que têm alterações de sono. E o canabidiol não vai melhorar só as crises epiléticas, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente como um todo, né? Nas crianças, por exemplo, com autismo, muitas vezes são pacientes que as famílias não conseguem mais frequentar um restaurante, ir num shopping, ir numa loja de brinquedos, agora que estamos falando do Dia das Crianças, né? Porque a criança entra numa crise disruptiva, uma crise agressiva. E com o tratamento com o canabidiol, quando a gente consegue acertar bem, né, a posologia, o paciente melhora essa questão comportamental e você consegue promover uma inclusão social verdadeira desse paciente, porque ele consegue retornar, né, ao shopping, ao restaurante, à escola, essas atividades que ele estava limitado, trazendo um sofrimento muito grande. Quando você cuida dessa criança, você está cuidando da saúde mental desse pai, porque o pai e a mãe, né, não conseguem, é muito difícil, ninguém acolhe, né, esses responsáveis, né, então eles estão em franco sofrimento, né, e melhorar a qualidade de vida da criança vai refletir numa melhora de saúde mental, né, dos cuidadores também. Nossa, doutor, com certeza. Eu sei que o doutor tem iniciativa dentro de universidades de medicina, trazendo esse conhecimento em relação ao sistema endocannabinoide. Então, dessa ação que o doutor faz, né, de promover o conhecimento, eu gostaria de saber em que pé estamos, o que o doutor desenvolveu mais, o que vem de novidade por aí, e qual é a importância dos estudantes de medicina saberem do sistema endocannabinoide. Acho que vamos começar por a importância, né? Porque eu digo, na base que a gente vai formar, né, o médico com conhecimento com o sistema endocannabinoide. Às vezes os colegas que já têm seu conhecimento estabelecido são muito resistentes, né, a estudar novas possibilidades, né? Os jovens alunos aí, segundo, terceiro ano de medicina, eles têm uma cabeça muito aberta. Então é importante demais já conhecer esse sistema fisiológico e com certeza quando eles chegarem numa residência ou na sua vida profissional, eles já vão ter um conhecimento bastante diferenciado, uma possibilidade de melhora de qualidade de vida, né, para os pacientes, né? E pela PMC, né, nosso intuito é exatamente isso, é fomentar uma educação continuada em cannabis medicinal. Então, nós estamos indo agora, né, agora em outubro vamos começar as aulas para a 5ª turma, né, de endocannabinologia, então já temos 4 turmas formadas, aí, então mais de 120 alunos, né, os alunos também, eles têm a oportunidade de desenvolver pesquisas científicas, né, na linha de cannabis, né, com a iniciação científica pela faculdade, e nós continuamos aí com as nossas 2 aulas por mês pela PMC online, convido vocês a conhecerem. Estamos também aí, vamos fazer o nosso simpósio de dor, né, e endocannabinologia, que vai ser no dia 9 de dezembro esse ano. Estamos aí nas nossas iniciativas sempre pensando nesse tripé, né? Ciência, saúde e educação. Perfeito. Ainda existem lacunas, doutor, em relação ao conhecimento do uso de fitocannabinoides por crianças? Sem sombra de dúvida. Acho que é uma faixa que ainda existe muito preconceito, né? Assim, muitos neurologistas infantis não se sentem seguros ainda, mesmo pediatras, né? Então acho que é importante, né, mostrar a segurança, né, e as evidências e os relatos também, né, os nossos relatos pessoais dos médicos e dos pacientes que têm já a oportunidade de trilhar o caminho, né, com a cannabis. Doutor, o que o doutor normalmente fala para pais, por exemplo, que receberam o diagnóstico do filho com autismo e que estão buscando tratamentos alternativos? Quais são as principais dúvidas? O que o doutor traz, assim, para a segurança dos pais? Na verdade, né, eu sempre tento, em primeiro lugar, fazer um acolhimento, né, dessa família, né, ter empatia, entender o processo pelo qual eles estão passando, entender quais as dificuldades que eles estão enfrentando no dia a dia e mostrar as opções terapêuticas. Então, mostrar qual é o sintoma-alvo que eu preciso melhorar, né, e quais as opções. Eu sempre mostro, né, a opção A, a opção B, a opção C, e a cannabis, por exemplo, no autismo, na epilepsia, está entre essas opções para possamos tomar essas decisões juntos, né, mas eu vejo que também em casos refratários, são pais que estão extremamente desgastados, né, que já passaram por 4, 5, 6 medicações e o paciente ainda continua tendo crises epiléticas ou crises disruptivas, né? Então, quando você mostra que podemos ter uma opção terapêutica que é segura, é eficaz e com um perfil de baixos efeitos colaterais, a grande maioria dos familiares tem uma aceitação muito boa. Perfeito. Tem alguma experiência clínica para compartilhar de algum uso infantil? Olha, vou te dar um exemplo de um dos casos, do próprio caso que eu apresentei no congresso da Ambicam, né? Que é um rapazinho ali de 9 anos, que é autista, nível 3, com uma questão comportamental grave, e foi essa história. Quando ele iniciou a risperidona, ele ganhou 9 ou 10 quilos muito rapidamente, né? E não trouxe o controle comportamental que a gente necessitava, né? E com a prescrição da cannabis, né, esse paciente ele conseguiu melhorar muito essa questão comportamental e seus aspectos cognitivos. Nós conseguimos desprescrever a risperidona, né? E o paciente perdeu 7, 8 quilos ali, né, sem a medicação, num prazo curto, 3, 4 meses. Então, hoje ele tem uma qualidade de vida muito melhor, tanto cognitivo, tanto comportamental, mas também em termos de saúde geral, né, porque é um paciente que já estava evoluindo com aumento de prolactina, ginecomastia e síndrome metabólica pelo uso do antipsicótico. Perfeito, doutor.
Eu acho que a gente englobou todos os temas, né? O doutor falou das opções de medicamentos, de tratamentos, né? Opção A, B e C. E em relação aos fitocannabinoides do uso infantil, a gente falou bastante do canabidiol, mas uma dúvida de muitos pais é em relação ao uso THC em crianças. Então, desde que seja, né, juntamente com o uso do canabidiol e ele numa proporção muito maior, então no perfil de segurança, né, geralmente até 20:1 moléculas CBD com THC, ele é muito bem tolerado, não vai ter um efeito psicotrópico e não vai causar dependência. Então temos segurança sim. Ótimo. Né? E Por outros exemplo, fitocannabinoides? Também eu tenho experiência com o uso de canabigerol em alguns pacientes que têm refratoriedade aos produtos tradicionais, tenho boas experiências com o canabinol, também em pacientes com distúrbios do sono refratário. Então eu vejo que os canabinoides menores, os canabinoides raros, né, eu acredito que vai ser o futuro da medicina canabinoide com a chegada dos estudos e com a experiência dos colegas na prescrição. Será que podemos superar o uso do canabidiol, doutor? Olha, em determinados casos, em determinadas patologias, sim, né? Agora, acredito que não pensando em canabinoides isolados, mas sim num mix, né? Então, olha, eu vou usar, em vez de usar um produto apenas com canabidiol e o THC, eu vou usar um com canabidiol que tem uma proporção interessante, por exemplo, de canabigerol e também o THC. Por exemplo, o canabigerol, ele tem um efeito que a gente chama de efeito alfa-2 adrenérgico. Então, ele tem um efeito que pode ajudar a diminuir a agitação psicomotora. Então, né, por exemplo, na faixa infantil pode ser uma opção terapêutica, mas aí na refratariedade dos canabinoides mais convencionais, né? Que interessante, doutor, mas isso fica por uma próxima pauta. Tá, esse Dia das Combinado. Crianças, um feliz dia para ti, que trabalha com crianças diariamente, né, doutor? E fica essa opção, então, terapêutica para os pais, pode trazer mais tranquilidade, até de uma maneira mais natural. A gente pode falar, assim, que o uso de fitocannabinoides pode ser um tratamento Uma maneira mais natural, porque não é exclusivamente químico, vem da planta, né? É uma medicação também, a gente tem que encarar com a complexidade de uma medicação, mas que acaba vindo de uma planta. Então tem um perfil menos agressivo do que apenas, né, o desenvolvimento químico dessas substâncias, né? Perfeito. Doutor, muito obrigada. O Portal Canal de Saúde está sempre aberto para receber todo esse conhecimento do doutor. Um feliz Dia das Crianças. Muito obrigado, Denise. Convido a todos também a conhecer o nosso novo site da PMC, que nós temos mais de 60 horas de conteúdo gravado lá para os associados, é apmc.pro, nosso site, e as nossas redes sociais também, o nosso Instagram é o mesmo, apmc.pro, e lá a gente posta todas as nossas aulas, simpósios e conteúdos. Estejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade.